Glória a Deus, paz do Senhor para a igreja. Motivo de muita alegria poder estar aqui essa noite, nessa linda igreja. É sempre um prazer servir ao Senhor neste lugar. Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos, dos pastores. É um prazer em ver os pastores. Que Deus abençoe pastores, em nome de Jesus, pastor da igreja também. Muito obrigado pela oportunidade. O irmão Pablo, muito obrigado pelo convite. Todos os irmãos, é muito bom estarmos na casa do Senhor. Deus já tem operado aqui essa semana, tenho acompanhado lá de casa, na internet, tenho visto como Deus tem agido aqui durante essa semana, e é muito bom estarmos em um lugar onde o Espírito Santo se faz presente. Amém? Já estive aqui várias vezes na época do pastor Nogueira, e é um prazer poder voltar aqui nesta noite, nesta igreja. Amém, irmãos? Vamos fazer menção à palavra de Deus no tema dessa semana profética, lá no livro de Gênesis, capítulo 22, verso 6, a partir do verso 6. Gênesis 22, verso de número 6. Amém? Olha o que diz a Escritura. E tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Amém? Só até o verso número 8, para começarmos a meditar na palavra de Deus essa noite. Amados irmãos, esse é um texto bastante conhecido da igreja. Aqui em Gênesis 22, nós vamos ver Abraão sendo provado. Deus provou Abraão, e no livro de Tiago, no capítulo 2, no verso 21 ao 24, o nosso irmão Tiago vai falar a respeito deste teste que Deus fez a Abraão. Tiago vai falar da justificação de Abraão, não só pela fé, mas também pelas obras. Lá em Tiago, capítulo 2, no verso 21 ao 24, vejam o que disse Tiago a respeito deste episódio. Antes, olha só o que ele diz a respeito. Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vê-se que a fé cooperou com as obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Tiago está nos dizendo que Abraão era um homem de atitude, que Abraão ele não apenas tinha uma fé que o deixava parado, ele tinha uma fé que o fazia se movimentar. Porque se eu perguntar a qualquer demônio se ele crê em Deus, ele vai me dizer: eu creio em Deus, porque a Escritura diz, o próprio Tiago disse, que até os demônios creem em Deus, mas eles também creem diante de Deus. Mas agora o que a Escritura nos diz é que a nossa fé tem que ser uma fé prática. Temos que colocar a palavra de Deus em ação, temos que viver de acordo com a nossa fé. Abraão, ele acreditou e ele obedeceu. Em Gênesis 22 estamos diante de uma grande obediência. A obediência de Abraão em Gênesis 22 fez Deus confirmar a promessa de Gênesis 12, porque é por causa da obediência de Gênesis 22 que Deus vai confirmar agora que Abraão não é apenas um servo, mas também é amigo de Deus, como diz a própria Escritura. Este texto de Gênesis 22 faz uma grande diferença na vida de Abraão e na vida de todo aquele que crê, porque agora a nossa fé, que está linkada a Abraão, que é o nosso pai da fé, tem muito a nos ensinar que a nossa fé tem que ser uma fé aonde nós vamos agir, temos que agir. Eu vi uma imagem esses dias de uma pessoa caindo no buraco e o outro dizendo: eu vou orar para você. Olha, ele estava caindo no buraco e o outro dizendo: eu vou orar para você, porque olha, ele não estendeu a mão e disse: eu vou te ajudar a se levantar. John Wesley transformou a Inglaterra com essa visão, porque até então o protestantismo era um protestantismo teórico, de conhecimento, a lá Lutero e João Calvino, que se espalhava pela Europa.
mais frutos ainda. Aleluia! Veja que o evangelho tem que ser prático, e Abraão, ele praticava a sua fé. Olha isso, olha o ponto que esse homem chegou, de Deus pedir o seu único filho, porque Deus havia feito uma promessa ao seu, agora Abraão, que ele seria pai de uma multidão, mas ele ainda não tinha filhos de Sara. Sara era estéril, só com cerca de 100 anos de idade é que Abraão vai se tornar pai. 25 anos depois que Deus fez a promessa,
dos pecados carnais. Nós temos um problema com a natureza carnal, e é por isso que não podemos nos afastar de Deus, e é por isso que você está aqui esta noite, e é por isso que você tem vindo à casa de Deus, porque aqui é o lugar onde você é santificado, aqui é o lugar onde você aprende a dominar a sua carne, aqui é o lugar onde você sai daqui crucificando a sua natureza carnal e diabólica, porque agora em Cristo Jesus nós vamos receber a autoridade sobre o pecado. Aleluia! E eu preciso falar isso para que nós possamos falar de Abraão, porque olha, o homem caiu, agora ele tem um problema com o pecado. Colossenses 3, verso de número 6 diz que a ira de Deus está sobre os filhos da desobediência. O homem que está no mundo, a ira de Deus está sobre ele, ainda que ele diga: mas eu não fiz nada de mal para Deus irar-se comigo e para mim ir para o inferno. Na verdade, Deus não vai mandar ele para o inferno, Deus já mandou eles para o inferno. Eu e você um dia estávamos endereçados ao inferno. O inferno está aí para todos aqueles que não creem que Jesus é o Filho de Deus, porque a palavra diz lá em João capítulo número 3, no verso 17 e 18, Jesus disse que o Filho do Homem não veio para condenar o homem, mas para salvar. E no verso 18 ele diz que a condenação é essa, que aquele que nele crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Eu e você um dia estávamos condenados, indo em direção ao abismo, como centenas e milhares de pessoas estão indo todos os dias, mas olha, em um dado momento nós encontramos com o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Um dia eu e você nos deparamos com o Cordeiro que Deus proveu pela expiação do meu e do seu pecado. O Deus proverá foi provido. Aleluia! 2000 anos atrás, Ele proveu o Cordeiro perfeito para morrer no meu e no seu lugar. Ele tirou o nosso nome do inferno, escreveu o nosso nome no livro da vida, e eu e você agora temos uma cidadania celestial, autoridade contra o inferno, poder sobre o pecado. Aleluia! Porque Jesus nos salvou. Aleluia! Você acreditou? Você creu no Evangelho? Esse Evangelho que se manifestou em carne há 2000 anos atrás. Esse Evangelho que vem sendo anunciado desde a queda do homem, porque o homem caiu. Adão e Eva vão correr, vão cozer aquela parede, eles vão fazer aventais de folhas de figueira. Gênesis 3, verso 7. Eles correram para fazer aventais de folhas de figueira. Deus então vai ver aquela situação e ele percebe que era inútil aquelas folhas de figueira, não estava cobrindo a nudez do homem e da mulher. Então Deus faz para eles túnicas de pele, ou em outras traduções, túnicas de couro. Deus vai fazer uma túnica para cobrir todo o seu corpo.
Centenas de anos depois, Jesus subiu para o monte Gólgota com a cruz sobre os seus ombros, assim como Isaac estava representando Jesus subindo aquele monte com o leito sobre suas costas. Jesus estava com o madeiro subindo, porque ele é o Cordeiro de Deus, João 1:29, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Olha que interessante, o Pai, representado por Abraão, ele vai levar o fogo e o cutelo. O Pai está com fogo e com o cutelo, e Isaac, o filho, está com o leito, porque o fogo representa o Espírito Santo. Você lembra do que Jesus disse? Eu rogarei ao Pai e Ele nos enviará o Espírito Santo. Atos 1, verso 4, fiquem em Jerusalém, não se ausentem, esperem a promessa do Pai que de mim ouvistes. Abraão, com aquele fogo e com aquele cutelo, também representa o sacrifício de Cristo, porque foi o Pai que sacrificou o seu Filho. Não, querido, não foram os romanos, não foram os judeus, foi o próprio Deus que sacrificou o teu Filho. Porque a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Ele entregou o seu Filho. Isaías 53, no verso 11 diz: porque agradou a Deus morrendo, agradou ao Pai sacrificado, Ele entregou o seu Isaac, Ele entregou o seu unigênito, Ele entregou Jesus, o Cordeiro de Deus. Aleluia! É o cutelo na mão de Abraão e o fogo na mão de Abraão representa o poder do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Porque este evangelho que vem sendo anunciado desde antes da fundação do mundo se manifestou agora. Olha o que escreveu Pedro em 1 Pedro capítulo 1, verso 11. Ele também fala sobre isso. No verso de número 11, ele já diz, indagando que tempo, ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, aos quais foi revelado que não para eles, mas para nós, eles ministraram essas coisas. Pedro está dizendo, todos que vieram antes de Jesus, desde Adão e Eva até Cristo, estavam anunciando a Cristo. Aleluia! As suas atitudes, tudo estava refletindo, era a sombra, era o tipo de Cristo que estava sendo anunciado. O Evangelho, fragmentos do Evangelho em todo o Antigo Testamento. Meu querido, Jesus disse, muitos reis e profetas que vieram antes de vocês desejaram ouvir e ver o que vocês veem. E o que nós estamos fazendo com essa verdade? Você ainda vai acreditar que está doente? Não, você não pode acreditar na enfermidade, porque eu quero te lembrar que essa enfermidade não é sua. Pastor, mas o médico disse que eu estou doente. Esse é o laudo da terra, porque o laudo do céu não é esse. O laudo do céu diz, olha para a cruz, Ele levou todas as suas dores e enfermidades. Então diga, Jesus, eu não quero esse câncer. Dá um jeito dele. Jesus vai dizer, eu já dei naquele Calvário e Ele me entregará um milagre. Nessa noite, creia como Abraão, mova as pernas, tente andar, tente se levantar, mova o braço que está doente, mova-se, anja, põe a tua fé em ação, porque o poder do Espírito Santo já está aqui. Aleluia! Para dar força aos seus joelhos, para dar força ao seu coração, para dar força ao teu pulmão, para restaurar a tua saúde. E aonde houver uma enfermidade agora, enfermidade eu te digo, a cruz te venceu. Jesus Cristo te levou naquele madeiro e ressuscitou ao terceiro dia para que a igreja tenha saúde. Aleluia! Toma posse do seu milagre, diga eu creio. Aleluia! Eu estou curado. Glória a Deus. Põe a fé em ação. Aleluia! E aqui a palavra nos revela isso, o Evangelho sendo anunciado. E nós vamos ver agora isso evidente em Gênesis 22. Esse meio, esse fogo, esse cutelo. Glória a Deus. Aleluia. Jesus em João 18:11 disse a Pedro, quando Pedro cortou a orelha de Malco, ele disse, guarda essa espada. Não deveria eu o cálice que o Pai me deu? Perceba, era o Pai que estava levando Jesus para aquela morte de cruz. É tudo obra de Deus, para a glória de Deus.
Espírito Santo recebeu ordens para vir, aleluia, porque o sangue dele devia ser derramado, porque o poder de Deus deveria derramar o seu sangue para nos purificar. Nós não somos dignos por causa da nossa natureza carnal, mas Deus nos torna dignos por causa do sangue do Cordeiro. É porque cremos em Jesus, é porque confessamos os nossos pecados, e agora, sob o efeito do sangue, Deus pode derramar fogo sobre a minha e sobre a tua vida. Deus pode jogar o fogo sobre o altar da nossa vida, aleluia, por causa do sangue de Jesus derramado. 50 dias depois, o Espírito Santo desceu, a promessa do Pai, o fogo na mão de Abraão, agora acende o altar da igreja, e o poder do Espírito Santo vem sobre o cenáculo de Jerusalém, para que a igreja seja fiel testemunha do Evangelho. Este Evangelho não é apenas um caminho, não é apenas uma esperança. O Evangelho é o único caminho, o Evangelho é a única esperança. E você foi escolhido, você foi batizado com fogo, e Deus manda te dizer: está na hora de andar no profético, está na hora de anunciar ao mundo mais uma vez que o meu filho é o Senhor, aleluia. O poder de Deus é para testemunhar o Evangelho. Glória a Deus. Por que você acha que você foi batizado com o Espírito Santo? Só para falar em línguas? Não, isso é muito pouco. Não, você foi batizado com o Espírito Santo para testemunhar ao mundo o Evangelho de Jesus Cristo. E o diabo, pastor, batizado com o Espírito Santo, ainda tem problema com o diabo, meu querido. Ele venceu o diabo na cruz. É o diabo que entende os homens e mulheres que queimam no fogo do Espírito Santo. Tem um cara, uma mulher de Bogue, um grande evangelista na África, conversando o evangelista.
essa verdade, esta é a palavra de Deus. Nós somos detentores dessa mensagem. Estamos em um mundo com 8 bilhões de habitantes, 8 bilhões de habitantes, e as agências missionárias dizem que 3,7 bilhões de pessoas ainda não ouviram falar de Jesus, 40% da terra ainda não ouviu falar de Jesus. Tem uma Ásia querendo conhecer Jesus, ainda tem o norte da África e algumas regiões do Oriente Médio, a famosa janela 1040. Você já deve ter ouvido muito isso nos cultos de missões. Pois é, ainda há muito trabalho, aleluia. E se ainda há trabalho, se ainda há pessoas para serem salvas, é porque Deus ainda tem mistérios para serem revelados. Deus ainda tem unção para derramar sobre o teu corpo. Deus ainda tem autoridade e poder. Deus ainda está levantando homens e mulheres, porque ainda a seara está aí, aleluia. Os campos estão brancos para a ceifa, portas de nações vão se abrir. Deus ainda está trabalhando, o Espírito Santo ainda está se movendo. Grandes homens de Deus já foram, mas eu e você estamos aqui. Então diga: Senhor, eu quero ser um profeta, eu quero ser um discípulo. Derrama sobre mim mais e mais da tua unção, aleluia, para eu andar no profético e cumprir a tua vontade nessa terra. Aleluia! Eu quero te convidar a se colocar de pé e a vir aqui para frente. Venha toda a igreja, venha dar um passo à frente. Aleluia! Você que está doente, que ouviu essa mensagem, venha. Jovens, venham aqui à frente. Venham toda a igreja diante do altar, porque o fogo queima no altar. Aleluia! Aproxime-se do altar agora. Aleluia! Há uma presença de Deus aqui esta noite. Há um poder de Deus aqui esta noite. Aleluia! Aleluia! Você ouviu de Jesus? Glória a Deus! Os jovens não vão vir? Por quê? Por que não vão vir? Ah, não! Venham! Eu não estou perguntando se você quer, querido. Venha, Jesus disse: ide! É uma ordem! Deus deu uma ordem a Abraão, ele obedeceu. Deus deu uma ordem: ide! É uma ordem. Deus não está perguntando: você quer? Não está dizendo: vai! Então venha, porque Deus pode te usar. Deus pode te encher com autoridade agora. Deus pode te dar dom espiritual essa semana profética. Deus pode batizar com o Espírito Santo agora. Quem vai batizar com o Espírito Santo, levante a mão, aleluia. Levante as suas mãos, glória a Deus. Alguns jovens ali, olha, já algumas pessoas ali. Oh, glória, mas há uma chance sobre ela não é batizada. Você não é batizado com o Espírito Santo? Aleluia, você levantou a mão, amém? Glória a Deus, que a gente vê a chama sobre a pessoa. Aleluia, glória a Deus. Você que vai batizar com o Espírito Santo durante esta oração, durante este momento agora, o Espírito do Senhor vai passar aqui, olha, no meio de vocês. Alguns vão sentir um calor sobre a cabeça, alguns vão sentir como que uma brisa, um vento passando. Você vai sentir um toque. Você que está enfermo, no local de enfermidade, você vai sentir um toque de Deus ao